Há um ano atrás eu estava iniciando a leitura deste livro aqui, Essencialismo. Eu já tinha ouvido falar desse termo mais voltado para a produtividade, para a gestão de tempo, de agenda, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto no assunto a ponto de enxergar um estilo de vida essencialista, assim como é com o minimalismo, por exemplo. E depois que eu li esse livro, eu me vi em algumas páginas, eu percebi que eu tenho uma veia essencialista, mas eu também percebi que eu fazia tanta coisa errada na minha vida, sabe? Que eu me preocupava com tantas coisas que não tinham importância e que aquilo me sugava tanto tempo, tanta energia. E depois que eu li esse livro do Greg McKeown, que foi o idealizador do essencialismo, eu resolvi tornar o essencialismo um estilo de vida, porque eu já tinha um pé no essencialismo e eu me identifiquei muito com as ideias que foram apresentadas aqui. E eu confesso que eu também estava procurando um norte para minha vida, sabe? Algo em que eu pudesse me basear para tomar todas as minhas decisões. E as ideias apresentadas aqui eram exatamente o que eu estava procurando. Então eu fiz um resumo do livro, tô aqui com ele aberto, para passar para vocês todos esses ideais, explicar para vocês o que de fato é o essencialismo. A gente tem muito conteúdo sobre minimalismo aqui no Brasil, mas eu vi que sobre o essencialismo de fato a gente não tem tanto, né? A não ser que seja uma coisa ou outra voltada mais para produtividade, mas quando se trata de estilo de vida, a gente não consegue encontrar tanto conteúdo. Então eu decidi fazer esse compilado aqui, eu resolvi pegar a essência da ideia do essencialismo para compartilhar com vocês e também falar um pouco sobre a minha experiência, né, sobre a minha jornada dentro do essencialismo. Então eu tô aqui com a minha biblioteca digital aberta. Para você que não conhece, a biblioteca digital é o meu sistema de organização de livros lá dentro do Notion. Eu fiz esse resumo aqui do livro, quase que como se fosse um guia mesmo, onde eu reuni as principais frases, o modelo essencialista completo, os métodos que ele apresenta no livro, as perguntas frequentes e as principais citações. Eu realmente peguei a essência ali do livro para ser um guia na nossa jornada essencialista. E se você quiser ter acesso a esse guia que eu criei, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu deixei ele lá dentro da biblioteca digital, tá? Todos os livros que eu vou fazendo resumo, eu vou atualizando lá para quem adquirir a biblioteca já ter acesso a esse conteúdo já pronto. Mas o que é, afinal, o essencialismo? Assim como o minimalismo, ele também é uma filosofia de vida, né? Um estilo de vida, só que ele não preza somente pela diminuição de coisas, ele preza pela qualidade dessas coisas. É claro, ele fala que para a gente ser essencialista, nós devemos fazer menos, porém melhor. E quando eu digo fazer, não é só relação à produtividade, né? Como muito é difundido aí o essencialismo, mas em relação a tudo. Em relação, por exemplo, à nossa casa, o que é essencial que a gente tenha na nossa casa que nos traga qualidade de vida? O que é essencial que a gente coloque na nossa agenda para que a gente faça aquilo com o máximo de qualidade possível? O que é essencial para que a gente coloque na nossa rotina, para que a gente dê o nosso máximo de contribuição tanto no nosso trabalho, quanto para nossa família, quanto para nós mesmos. Então, o foco do essencialismo é você focar no que realmente importa para você. Não é você tirar tudo e ter o mínimo de coisas possíveis, mas você ter as coisas que fazem sentido para você e honrá-las e fazer com que elas desempenhem o seu máximo potencial a fim de te fazer evoluir. Então, é basicamente um processo de você ir tirando os ruídos, né? Tirando tudo que não faz sentido, até que você chegue na essência daquilo. Essa, inclusive, é uma frase muito marcante do livro, né? Filtrar os ruídos até chegar na essência. Então, o primeiro princípio do essencialismo seria esse: você filtrar todos os ruídos, você ir tirando tudo que não faz sentido até chegar ali na essência, até de fato chegar no que é essencial. E eu anotei aqui algumas frases de destaque em relação a isso. Quase tudo é ruído e pouquíssimas coisas são essenciais. Menos, porém melhor. O essencialismo não se trata de fazer mais, se trata de fazer as coisas certas. O caminho do essencialista segue um propósito e não segue o fluxo. Então, o que isso quer dizer? Que o essencialismo ele preza sim pela produtividade, mas por uma produtividade consciente. Não é aquela produtividade que é pregada pra gente, onde a gente tem que correr
o tempo todo e tem que lotar a nossa agenda fazendo várias e várias atividades, esquecendo do que realmente é trivial, né? Que ele fala aqui no livro, ele utiliza esse termo. Esquecendo dos outros pontos da nossa vida. Então aqui ele fala, tira tudo que não faz sentido, tira tudo que só gasta o seu tempo, que só gasta a sua energia e foca somente no que vai te levar pra frente. E ainda sobre isso, durante o livro, ele vai colocando várias tabelas explicando, na verdade comparando o modelo não essencialista, que é esse modelo de produtividade tóxica, com o modelo essencialista, que é esse modelo de produtividade consciente. E aí eu fiz essa tabela de uma maneira geral aqui dentro do meu resumo. E em relação a essa questão da produtividade, né, o não essencialista, ele repete constantemente para si mesmo: tenho que fazer, tudo é importante. Ele se pergunta como que ele vai dar conta de tudo. Ele sempre reage ao que é mais urgente, né? Então vamos supor que você tem ali 10 atividades e aparece 2 de última hora que são urgentes. Você larga essas 10, vai fazer essas 2, depois você volta e quer fazer as outras 10 e sem nem mesmo prestar atenção se essas 10 que já estavam na lista, elas são realmente importantes ou se são somente coisas que estavam ali, mas, sabe, você não para refletir se realmente faz sentido. E aí, continuando, ele diz que o não essencialista, ele diz sim sem pensar direito, ele tenta forçar a execução de última hora, ele aceita tarefas demais e deixa o trabalho a desejar, ou seja, quanto mais tarefas você tem, com menos qualidade você consegue executar aquela tarefa, porque você faz sempre tudo correndo, né? Você tá sempre fazendo uma pensando na próxima. E esse modelo de produtividade é completamente o oposto do modelo de produtividade essencialista, onde ele diz que você não tem que fazer, primeiro de tudo, você escolhe o que você vai fazer, onde poucas coisas realmente importam, onde você se pergunta do que você tem que abrir mão quando você vai colocar outra coisa. Então, se você tem ali as 10 atividades, se aparecerem mais 2, você não vai colocar na lista das 10 atividades e ficar com 12. Não, você vai tirar 2 daquela lista e colocar essas que entraram, né? Então, você tem esse sistema, ele fala muito sobre isso no livro, né? Criar sistemas que façam com que você torne esse modelo essencialista possível na sua vida. E esse é um deles. Você abrir mão de alguma coisa para colocar outra. Dessa forma, você nunca se perde no meio dos excessos. Aqui ele também diz que o essencialista, ele preza por pausas para discernir o que realmente importa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele diz que o essencialista, ele leva muito tempo pensando na melhor decisão possível, mas geralmente ele acerta e faz aquilo acontecer, sabe? Ele não fica correndo ali tentando executar alguma coisa sem pensar direito e aí acaba se frustrando no final com o resultado. Isso aqui era um ponto essencialista que eu já vivia na minha rotina, que eu não fazia ideia de que era essencialismo até ler o livro, que é justamente isso, de dar um passo para trás, analisar todas as possibilidades, as variáveis, um sistema de eliminação, né? Sabe quando você está fazendo uma prova e aí você vai por eliminação? A opção B não é, a opção C não é, e aí você fica com o resultado final ali? É exatamente esse sistema de eliminação. Isso é muito importante para que a gente consiga discernir de fato o que realmente importa. O essencialista diz não a tudo, menos o que é essencial, e aqui entra muito também na questão de impor limites. Eu até tenho um vídeo exatamente sobre isso, né? Sobre como dizer não, sobre como impor limites, vou deixar linkado aqui no card, que foi inspirado no essencialismo, inclusive, porque ele diz que para que você consiga ser essencialista, você precisa, né, dizer não a tudo que não faça parte do que você considera essencial. Então, se você sair dizendo sim para tudo e para todos, você nunca vai conseguir focar no que realmente é importante. Então, por isso que o essencialista ele está sempre dizendo não para tudo, menos para o que faz sentido para ele, para o que é essencial. E em vez de tentar forçar a execução de última hora, ele remove os obstáculos para tornar a execução mais fácil e escolhe com cuidado para fazer um excelente trabalho. Então percebam que conforme você vai tirando tudo que não faz sentido, você vai focando numa coisa só e a partir daí você consegue executar aquela coisa com muito mais qualidade. E apesar de eu me ancorar em todos esses pontos, ainda assim é desafiador para mim. Olha que eu realmente me considero uma pessoa essencialista e é bizarro porque a maioria das pessoas elas têm muita dificuldade de se desapegar de coisas materiais, né? Então, por exemplo, você vai dar uma faxina na sua casa
e você não consegue desapegar daquela roupa, daquele livro, daquele objeto, porque você tem apego a ele. E eu já tenho muito mais facilidade em me desapegar de coisas materiais, mas em relação ao meu trabalho, em relação à produtividade, eu tenho muita tendência a me sobrecarregar com atividades que não são tão importantes assim. Então, esse é um dos processos que eu tô vivendo nesse momento, né, de autodesenvolvimento, que é realmente chegar na essência ali do meu trabalho. Isso é muito refletido aqui no meu canal no YouTube, principalmente. Então, continuando aqui a tabela em relação a esse ponto ainda, ele diz que o não essencialista, ele sente-se sem controle, justamente porque ele tem esse tanto de coisas para fazer. Ele não sabe se as coisas foram feitas corretamente, porque ele se sente sem controle sobre tudo, né? Não tem como estar ali de olho sempre o tempo todo. Está sempre exausto e sobrecarregado e está ocupado demais para pensar na própria vida, porque tem muita coisa ali, né? Tem muito ruído por cima. E aí aqui de novo vem o Greg McKell falando que o essencialista ele se sente no controle justamente porque ele remove todos os obstáculos para tornar a execução mais fácil. Então essa é basicamente a essência do essencialismo, menos porém melhor. Retirar todos os ruídos até chegar na essência. E um outro ponto que o Greg aborda bastante no livro é a questão do descanso, é a questão do autocuidado. Isso é tão importante para a produtividade. As pessoas acham que ser produtivo é só fazer mais, mas o essencialismo ele nos mostra que não, que ser produtivo é você organizar a sua vida com base em prioridades claras. Eu sigo a ordem das prioridades seguinte: Deus, eu, família, trabalho e lazer. Então você tem que seguir uma ordem de atividades no seu cotidiano que primeiro te nutram como pessoa para que você tenha força, para que você tenha energia e mental suficiente para conseguir ser produtivo naquilo que você quer criar. As pessoas, quando falam sobre produtividade, elas se esquecem que para que você consiga ser produtivo, você tem que ter um estoque de energia. O seu cérebro e o seu corpo como um todo funcionando bem para que você consiga executar as coisas. Você precisa tirar pausas, né, para realmente dar esse respiro, se reenergizar, para conseguir fazer alguma coisa. E as pessoas ficam muito presas no fazer, 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 e é por isso que acabam se frustrando, é por isso que acabam ficando doentes e deixando de viver as vidas por conta do trabalho. E isso era uma coisa que, quando eu trabalhava com arquitetura, era uma grande ferida minha, porque eu me via presa nesse ciclo, sabe? E a leitura do livro Essencialismo realmente foi o primeiro passo para me tirar desse ciclo de produtividade constante. E eu sou muito fã da capa do livro, que tem essa bagunça, que vai aparecer espelhado aí para vocês, mas tem essa bagunça aqui e depois tem toda essa bagunça ordenada. E é exatamente isso que o essencialismo faz, sabe? Ele faz a gente conseguir ter uma visão organizada de tudo, de todas as áreas da nossa vida. E aí uma outra frase de destaque que eu gostaria de compartilhar é a seguinte: o maior patrimônio de que dispomos para dar nossa maior contribuição somos nós. Se não investimos em nós primeiros, em nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável, que somos nós. E logo abaixo eu escrevi uma das minhas frases preferidas do livro, que é: dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. E eu sempre achei um absurdo as pessoas passarem o trabalho acima do próprio sono, sabe? Porque, gente, dormir é o básico do nosso descanso, é o mínimo para que a gente consiga estar de pé no outro dia, para que a gente consiga ter bom humor e interagir com as pessoas, sabe? Saber lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa era uma outra coisa também que me incomodava muito na minha profissão anterior. Acho que na maioria das profissões, principalmente aquelas que são regadas muito a status e que tem um alto valor aquisitivo, né, por volta ali, como é a arquitetura, por exemplo, que era a minha área de atuação. Então eu sempre via as pessoas se gabando porque deixaram de dormir para produzir um trabalho. E eu ficava assim, gente, como assim? Como que vocês estão colocando isso na frente de vocês, né? Porque, gente, deixar de dormir é deixar de cuidar da saúde, é deixar de viver com qualidade. E eu tenho uma visão de que as pessoas elas são tão apegadas assim ao trabalho, à produtividade, a ponto de deixarem a si mesmas de lado, porque nós vivemos em um sistema que passa a matéria, que passa o dinheiro acima de tudo.
no qual nós somos valorizados pela nossa capacidade de produção e não por quem nós realmente somos, isso está completamente deturpado, né? Isso vai completamente contra a evolução humana mesmo, porque o nosso propósito aqui, eu sempre falo disso, o máximo que eu consigo aqui na internet, o nosso propósito estando aqui na Terra é evoluir como ser humano. Então nós devemos nos desenvolver primeiro. É claro que o nosso trabalho, ele faz parte disso. Mas qual é, afinal, o propósito, né? Por que a gente utiliza tanto da nossa vida? Porque o nosso tempo e a nossa energia é o que faz a nossa vida. Por que a gente utiliza tanto dos nossos principais recursos para produzir? Por que a gente procura o nosso valor na produtividade, no trabalho? Sendo que o que realmente tem valor é a nossa essência, é quem a gente realmente é e não o que a gente faz. Então fica aí a reflexão para vocês. E ainda sobre essa questão de autocuidado, de descanso, de saúde, ele diz que o não essencialista, ele tá sempre sobrecarregado mentalmente com tantas informações, enquanto o essencialista, ele examina para achar a essência da informação. E essa é uma questão muito atual, né, que a gente tem hoje em dia com as redes sociais. A maioria das pessoas está sempre sobrecarregada com estímulos, sempre consumindo aquele conteúdo rápido, fútil e superficial, em vez de reservar um tempo para se aprofundar nas informações que são realmente importantes. Isso também impacta, obviamente, na nossa saúde mental, né? Porque quanto mais ruído, quanto mais informação a gente vai colocando para dentro, mais os nossos canais de ideias, né, de conexão com Deus, de criatividade, de reflexão pessoal mesmo, eles vão sendo obstruídos por essas informações que não fazem diferença nenhuma na nossa vida. Então, esse é um ponto também que eu bato muito na tecla, faz muito parte do meu estilo de vida. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, né, sobre essa questão de minimalismo digital mesmo. Vou deixar linkado aqui na descrição. Em todos os vídeos, inclusive, eu sempre deixo materiais complementares ao tema do vídeo, tá? Então não esquece de dar uma olhada aqui na descrição depois que você terminar de assistir. E seguindo aqui com a tabela que eu montei, ele diz que para o essencialista, 1 hora a mais de sono significa várias horas a mais de produtividade e de uma qualidade maior nessa produtividade. Enquanto que o não essencialista acredita que 1 hora a menos de sono significa 1 hora a mais de produtividade. Quando, na verdade, quanto menos ele dorme, menos ele consegue se concentrar na atividade que ele faz. Então, ele meio que perde tempo no final das contas. Ele diz que dormir é para quem tem alto desempenho, porque dormir faz com que a gente descanse o nosso cérebro e o nosso cérebro descansado faz com que a gente produza melhor. E ele diz que dormir tem que ser prioridade na rotina justamente por conta disso. E esse livro, ele aborda várias facetas da vida, né? Então, ele fala sobre o essencialismo na vida pessoal. Ele dá até o exemplo do essencialismo no guarda-roupa, né, que é uma coisa que todo mundo consegue se identificar ali na hora de escolher as roupas que quer manter, as roupas que não quer. Ele fala sobre isso também em âmbito profissional, que é geralmente o ponto mais fraco da maioria das pessoas. E eu gosto bastante da forma como ele aborda aquela questão dos limites que eu falei anteriormente, porque os limites, eles precisam ser colocados em todas as áreas da nossa vida. Então aqui na tabela, né, eu coloquei como primeiro ponto que impede com que a gente coloque limites, né, diga não para o que não é essencial pra gente. É aquela questão de tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também, sabe? E ele diz que o essencialista, ele não vai com o fluxo, né? Ele não vai com a manada, ele segue um propósito. Então, em vez de falar se tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, o essencialista se pergunta, é exatamente isso que eu procuro? É exatamente isso que eu quero? Hoje em dia, a gente tem acesso muito livre à vida das pessoas, né? Através das redes sociais. Então é muito fácil a gente se perder dos nossos próprios ideais, das nossas próprias vontades e se espelhar no outro e ver o que o outro está fazendo e desejar fazer aquilo também, sem nem mesmo refletir se aquilo faz sentido para nós. Então isso também faz muito parte do estilo de vida essencialista, né? Dentro dessa pegada aí de tirar os ruídos. E aí ele continua, ele diz que o essencialista ousa dizer não com firmeza, decisão e delicadeza, só diz sim ao que realmente importa, ele se desapega de projetos que não fazem mais sentido, independente do investimento que foi feito anteriormente. Então eu vou dar o meu exemplo aqui.
Eu me formei em arquitetura e urbanismo, trabalhava com design de interiores, investi muito dinheiro, tanto na faculdade, quanto em cursos posteriores ao que eu fiz, quanto muito tempo aprendendo os softwares que eu precisava usar, fazendo estágios. Enfim, eu realmente investi em uma carreira que chegou a um determinado momento que já não fazia sentido para mim. Muitas pessoas, né, depois que passam pelo despertar espiritual ou que começam um processo de autoconhecimento, elas passam por isso também na carreira, ou nos estudos, ou nos relacionamentos, onde foi investido muito dinheiro, ou muito tempo, ou muita energia em algo que simplesmente agora deixou de fazer sentido. E a gente tem um certo apego a isso, né? Justamente por ter utilizado tanto da nossa vida para essa coisa específica. Mas aqui ele diz, na verdade ele instiga, né, a você se questionar: se eu já não tivesse investido nesse projeto, quanto que eu investiria hoje para continuar? E o que eu poderia fazer com o tempo ou com o dinheiro se eu pulasse fora agora? Então o essencialista, ele fica satisfeito em reduzir as perdas, em vez de dizer para si mesmo: se eu continuar tentando, isso vai dar certo. Eu vou continuar tentando, mesmo sabendo que no fundo ele não tem que continuar tentando. E isso já nos leva também para a última parte aqui do livro e do resumo, que é preservar na rotina o que realmente é essencial, né? Então, se você tem esse projeto, por exemplo, que você sente que já não dá mais, que não tá mais fazendo sentido, mas você ainda continua trabalhando nele 6 horas por dia, você está agindo como um não essencialista, você não está priorizando o que realmente importa. Porque o essencialista, o motivo real de toda essa análise, né, de tirar todos os ruídos, de todas as interferências externas, é justamente você focar no essencial para você poder aproveitar a sua vida, para você curtir a sua vida, você desfrutar dos momentos que sobram depois que você fez o que você deveria fazer com consciência e com propósito. Então aqui ele fala que o não essencialista, ele não para um segundo de pensar ou no passado ou no futuro, que ele sempre fica pensando no que foi importante ontem ou no que vai ser importante amanhã, que ele tá sempre preocupado com o futuro ou estressado com o passado. Ele nunca tá presente no final das contas, porque é esse monte de coisa no campo mental, sabe? Ele não se dá espaço para refletir, para pensar, para descansar, para evoluir. E quando você tira todos os ruídos, todas as interferências externas, você ganha esse espaço na sua mente, na sua rotina, na sua casa. E no final das contas, o papel do essencialista é focar em como que ele pode contribuir da melhor forma possível em qualquer coisa que ele se proponha a fazer. Então, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês algumas citações que eu coloquei aqui no meu resumo. São 4, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. São 5, na verdade, que são as seguintes. O aumento de opções e oportunidades, que na verdade significa mais exigência sobre o nosso tempo e nossa energia, leva à dispersão do esforço. Quando isso acontece, nós ficamos muito sobrecarregados. A tecnologia nos aproximou muito mais das opiniões alheias sobre o que deveríamos focalizar. Não é apenas sobrecarga de informações, é sobrecarga de opiniões. Isso entra naquela questão, né, das redes sociais, onde a gente acaba perdendo o nosso senso crítico e nos perdendo na nossa essência. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, um outro ponto também no livro, né, que eu acabei esquecendo de abordar, é que a dúvida, ela não faz parte do estilo de vida essencialista. Se você não sente que aquilo faz sentido para você, e se aquilo que apareceu ali para que você pudesse escolher não condiz com o que é essencial para você, então elimina. Não tem dúvida, sabe? Não tem espaço para aquilo. Se existe alguma coisa que nos apaixona e na qual somos os melhores, só deveríamos fazer essa única coisa. Isso diz muito sobre propósito, né? Em vez de começar grande e se esgotar sem ter nada para mostrar, além do desperdício de tempo e energia, para realizar coisas realmente essenciais, é preciso começar pequeno e ir aumentando o impulso. Então, é possível usar esse impulso para trabalhar rumo à próxima vitória, depois a seguinte e assim por diante, até haver um avanço significativo.
Então, o progresso se tornará tão natural e tão sem esforço que o avanço parecerá um sucesso instantâneo. E por fim, menos coisas mais bem feitas é o mecanismo mais poderoso da liderança. Então, gente, esse livro, de verdade, ele realmente é transformador para quem procura por sentido, por direcionamento e por propósito na vida. Ele é um dos meus conteúdos favoritos da vida. Se vocês entrarem lá na biblioteca digital, vocês vão ver que ele está na aba de favoritos. E eu realmente espero que eu tenha conseguido passar para vocês a essência do essencialismo, que você tenha sentido aí essa curiosidade de saber mais sobre o assunto, de trazer mais do essencialismo para a sua vida, para o seu cotidiano. Como eu falei, eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns vídeos complementares ao assunto abordado aqui e também o link da biblioteca digital, tá? Que é o meu sistema de organização de livros, para você poder ter acesso ao resumo que eu estava utilizando aqui como base e também para que você consiga organizar todos os seus livros de uma maneira fácil, prática, com um sistema completamente automatizado para transformar aí a sua experiência de leitura. Esse foi o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Eu realmente espero que ele tenha sido útil para você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.